Química Geral, modelo atômico atual. Vamos à aula. A partir do modelo de Bohr, quarto modelo atômico, lembrando lá da aula inicial da atomística, que falava sobre método científico, então novos experimentos surgiram, novos resultados, novas evidências. Então, o estudo da estrutura do átomo, da estrutura que compõe a matéria, foi sendo modificado de acordo com os novos resultados obtidos. Então, houve uma pausa na criação de modelos. Tivemos aí o primeiro modelo de Dalton, o segundo Thomson, o terceiro Rutherford, o quarto Bohr. Então, as novas descobertas elas foram todas agrupadas num modelo que é chamado de modelo atual. Então, as modificações estão sendo colocadas nesse modelo atual. Então, nós paramos com a criação de novos modelos e agora temos o modelo atual. Então, esse modelo atual ele é baseado em alguns princípios. Quais são eles? O mais significativo foi descoberto e anunciado por Schrödinger em 1926, ele que lançou as bases da mecânica quântica ondulatória. Lembrando lá do modelo de Bohr, quando eu comentei que depois que o modelo de Rutherford foi proposto, tivemos um problema que as leis da física clássica, da física que se aplicam aos corpos materiais grandes, não estavam funcionando no átomo. Ou seja, essas leis não justificavam os resultados encontrados e as proposições feitas em cima dos modelos atômicos. Então nós tivemos aí a necessidade de uma nova mecânica chamada de mecânica quântica. Então Schrödinger, ele apresentou aí um modelo, uma proposta, na qual o elétron ele tem um comportamento duplo. Ele passa a ter comportamento de partícula e de onda. Lembrando lá no primeiro ano, na primeira aula, quando eu apresentei para vocês a definição de matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O elétron é uma partícula, ele tem massa e ele ocupa um lugar, ele está numa camada eletrônica. Porém, o que foi descoberto é que o elétron também pode se comportar como uma onda. Sendo onda, ele não tem a massa. Então, a matéria, como eu falei lá no começo, tudo que nós conhecemos, nós podemos dividir em duas classes, duas categorias diferentes, o que é matéria e o que não é. Então, o elétron tem esse comportamento duplo. Então, essa é a primeira grande diferença para os modelos anteriores. Então, alguns princípios mudam completamente a ideia daquela que nós usamos a representação das bolinhas para os elétrons. Nós usamos aquelas bolinhas para representar os elétrons nas camadas didaticamente. Porém, agora nós temos o quê? Uma nova característica. Então, na hora que o elétron se comporta como onda, ele vai ter um comportamento diferente de quando ele está se comportando como partícula. Então, vamos ver aqui o que isso implica no nosso modelo. Então, no modelo atual, nós temos aí, primeiro, o princípio da dualidade. Ele foi proposto por de Broglie, em 1924, fala que o elétron tem um movimento de onda associado a essa característica. Então, ele se movimenta ora como partícula, ora como onda. Temos também o princípio da incerteza de Heisenberg, que fala que é impossível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante. Então, como é que é feita essa determinação? Então, nós incidimos ali um feixe de raio X, por exemplo, e aí ele vai colidir com o elétron. Essa energia interage com o elétron, depois ela vai ser refletida, vai ser devolvida. Lembra lá do modelo de Bohr? O átomo absorve energia, o elétron pega essa energia e faz transição eletrônica quando nós temos lá o quark, que é a quantidade necessária para ele passar para um próximo estágio. Depois, ele vai voltar ao seu estágio inicial, liberando essa energia, e alguns átomos conseguem liberar essa energia num comprimento de onda visível que nós enxergamos como cores. O sódio, o estrôncio, o bário, o cálcio tem essa característica. Nós aplicamos em fogos de artifício, como eu já falei. Então, por que ele fala que é impossível calcular a posição e a velocidade? Porque na hora que essa radiação é recebida pelo elétron, ele absorve essa energia e muda de lugar. Quando ele libera essa energia de volta, ele também está sofrendo uma mudança de lugar. Então, para que eu incida essa energia, eu tenho que fazer o quê? Lembrando que o elétron está em movimento.
eu tenho que parar o elétron. Então, quando eu for determinar aonde ele está, ele tem que estar parado ali. Então, eu tenho que interferir na velocidade dele. Tem que ter uma velocidade zero para conseguir determinar o lugar. De forma que, ou eu vou saber aonde ele está, ou eu vou saber qual é a velocidade que ele está se deslocando. Não posso saber as duas quantidades ao mesmo tempo. Então, esse é o princípio da incerteza. Ora eu sei um, ora eu sei outro. O princípio do orbital, estabelecido pelo Schrödinger, que eu falei agora há pouco, que propôs os princípios da mecânica quântica, fala que tem uma região do espaço onde haveria maior probabilidade de encontrar o elétron, denominado orbital. Então aqui tem uma grande diferença para os modelos atômicos anteriores, aqueles 4 modelos. O modelo atômico atual, ele é probabilístico. Ele não é mais determinístico como o modelo anterior. Então, no modelo de Bohr, os 2 elétrons estão ali na primeira camada. Agora, nós não estamos mais determinando, não, realmente ele está aqui. Não, nós estamos falando em probabilidade, em chance de. Então imagina que você vai jogar na loteria. Você vai jogar na Mega Sena, você faz um jogo. Você tem uma chance de acertar a combinação dos 6 números em tantas possibilidades diferentes. Então, vou chutar um número aqui. Então, você tem uma chance em 1 milhão. Ou, por exemplo, quando você joga um dado, o dado de 6 lados, qual é a chance que você tem de tirar o número 6? Bom, você quer um número das 6 faces, então a sua chance é 1 em 6. A probabilidade de sair um 6 é 1 para 6. Então agora no modelo atual, nós temos regiões onde a chance, a probabilidade de encontrar o elétron é maior, e regiões onde a probabilidade é menor. O princípio da exclusão de Wolfgang Pauli fala que num átomo eu não vou ter 2 elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Os números quânticos, de forma bem simples, eles funcionam como se fosse um endereço, para você saber quem é o elétron, aonde ele está. Então, cada elétron vai ter um conjunto de número quântico diferente. O que significa isso? Que os elétrons são diferentes. Nós estávamos sempre representando os elétrons todos iguaizinhos, com diferença o quê? Na mesma camada eles têm a mesma energia. Então, todos os elétrons da camada 3 seriam iguais. Então aqui, pelo princípio da exclusão, Wolfgang Pauli fala que cada elétron tem uma diferença entre si. O princípio da máxima multiplicidade, ou chamado também de regra de Hund, fala que durante o preenchimento dos subníveis, que são ali aqueles locais onde estão os elétrons, ele é feito de forma que nós sempre tenhamos os elétrons o mais separado possível. Então, se nós temos, por exemplo, 3 lugares disponíveis para colocar 3 elétrons, você não vai colocar nenhum deles juntos, você vai colocar um em cada lugar. Agora, se eu tiver 3 lugares disponíveis mais 4 elétrons, o que vai acontecer? Eu vou colocar os 3 primeiros separados e o 4º elétron vai ficar junto com o primeiro. Então essa regra de Hund fala que eu sempre tenho que separar ao máximo os elétrons, evitar colocar juntos. De forma gráfica, aqui essa esfera representa o orbital S. O que é esse desenho da esfera? É o local onde a probabilidade de encontrar os elétrons do subnível S é maior. Então, quando eu for analisar os elétrons do subnível S, a chance de eu encontrá-los é maior aqui, nessa esfera. Fora da esfera, não tem nada desenhado porque a probabilidade é zero. Aqui são os subníveis P. Os subníveis P tem essa forma, parece um halter. Então notem que a probabilidade maior de encontrar os elétrons são nessas regiões aqui. E no meio aqui é uma área bem menor. A probabilidade de encontrar o elétron π no meio é menor. Por que eu tenho 3 halteres diferentes? Um no X, um no Y e um no Z. Se nós lembrarmos, os elétrons eles cabem 2 no S e 6 no P. Eu tenho um desenho para o S e 3 desenhos para o P, ou seja, a cada par de elétrons eu tenho um orbital diferente. Então 2 elétrons no S, 2, 4, 6 no P. E o subnível D, quantos desenhos seriam? Se eu tenho 10 elétrons, cabem até 10 elétrons, eu vou ter 5 orbitais diferentes. No subnível F, que são 14 elétrons, eu vou ter 7 orbitais diferentes.
Então o orbital ele tem essa forma e nós representamos ele com essa caixinha, esse quadradinho aqui. Ó. Então no subnível S eu tenho um orbital, cabem até 2 elétrons. No subnível P cabem 6, por isso eu tenho 3 orbitais, porque os elétrons são agrupados de 2 em 2. Então olha aqui no exemplo do lado. O hidrogênio tem um elétron, então eu represento com a setinha aqui o elétron. O hélio tem duas setinhas. Notem a direção das setas, um está para cima, o outro está para baixo. Por que nós indicamos uma para cima e uma para baixo e nunca duas para cima ou duas para baixo? Porque como os elétrons sofrem repulsão, eles vão girar em sentidos distintos. Então um tem um sentido horário, outro anti-horário, por exemplo, para diminuir ao máximo a repulsão, porque quanto menor a repulsão, maior a estabilidade do átomo. No carbono já começa a ficar mais visível. Nós temos aqui os 2 elétrons da primeira camada, os 2 do subnível S, e olha o P, por exemplo. Tem 2 elétrons no P. Eu coloquei eles o mais distante possível, um em cada orbital. Não se usa colocar no primeiro e no terceiro. Lembra da distribuição eletrônica? Nós vamos preenchendo de cima para baixo. Então, subnível PX, PY e PZ. Então, coloquei os 2 aqui. Um terceiro elétron entra do lado de cá. E se eu tiver um quarto elétron, que é o caso aqui, com 4, o que acontece? Um no primeiro, um no segundo e no terceiro. Então agora eu começo a duplicar. Então eu vou colocar aqui o quarto elétron. O quinto entraria aqui e o sexto de cá. Que é o que acontece com o flúor. 5 elétrons, 2, 4, 5. Sempre o mais distante possível. Aqui, estou chamando a atenção o seguinte. Primeira camada tem subnível S. Segunda camada tem subnível S, terceira camada tem subnível S, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, se o subnível S tem essa forma esférica, qual a diferença do 1S para o 2S para o 3S? À medida que nós vamos aumentando o número de camadas, o elétron vai ficando mais distante do núcleo. Então, o subnível 1S é menor do que o 2S. O 2S é esse de fora aqui. Ó. Ele também é uma esfera, só que não está totalmente colorida para a gente poder enxergar um S aqui dentro. Então eu tenho uma esfera maior. Olha o 3S. Essa maior aqui, ó, tem a primeira esfera mais externa do 3S, essa esfera do 2 e aquela que está lá dentro do 1S. Então isso aqui estaria tudo colorido, mas a gente não conseguiria ver, então está desenhado dessa forma, didaticamente, para enxergar. Então, os orbitais S todos são esféricos, mas o que vai acontecendo? À medida que nós aumentamos a camada, vai ficando mais distante do núcleo, o orbital vai crescendo. Aqui os 3 orbitais P junto, ó, PX, PY, PZ. E aqui ó, nós temos o 2S e o 2P. Ó. O 2S está aqui atrás e o 2P está na frente. Aqui o 3S com o 3P. Então a sobreposição de orbitais. Aqui está o subnível D. Eu falei agora há pouco, são 10 elétrons, são agrupados 2 a 2, então são 5 desenhos diferentes, 5 representações de orbitais diferentes. Então, olha só esse aqui. Olha os locais onde é mais provável encontrar os elétrons. Aqui, mesma coisa. E quando se combina, o orbital 3D, por exemplo, tem essa forma aqui. Todos esses lugares aqui onde a probabilidade de encontrar os elétrons desse subnível D é maior. Fora dessas regiões, a probabilidade é 0. Em rosa aqui, são os orbitais F. Notem que ele tem uma forma bem diferente, né? Parece um monte de balões aqui. E olha a probabilidade aqui no centro, ó, de encontrar os elétrons F no centro. Ó, é 0. Por que isso? Nós temos que lembrar que o subnível F ele só vai aparecer depois do S, depois do P, depois do D. Então, os elétrons não podem ocupar o mesmo espaço. Então, a tendência é que esses elétrons aí não passem pelo mesmo local onde estão os outros elétrons concentrados. Então, como o subnível S está ali no centro, então a tendência é que tenha um espaçamento um pouco maior. Aqui, estou relacionando, mostrando de novo, que eu já mostrei lá no modelo de Bohr, o número da camada, e aqui a letra que corresponde à camada, e os números quânticos, aqueles que descrevem os elétrons. O primeiro número quântico, chamado de número quântico principal, o N, ele é igual ao número da camada. Então o hidrogênio, por exemplo, que só tem uma camada, o N para ele vale 1.
do elétron que ele tem ali. Quais são os números quânticos? N é o principal, depois nós temos o L, o M e o spin. Quando o subnível é S, o L vale 0, quando P ele vale 1, quando D vale 2 e F vale 3. Os valores de M variam de menos L até L. Como aqui vale 0, de menos 0 até 0 é só o 0 mesmo. Aqui vale 1, de menos 1 até mais 1. Então tem o menos 1, o 0 e o 1. E assim sucessivamente. Aqui é a quantidade de orbitais, o S tem um orbital, o P tem 3, cabem 6 elétrons, o D tem 5, porque cabem 10, e o F tem 7, porque cabem 14. Então o número quântico principal está relacionado à camada, o número quântico secundário ao subnível. Então Schrödinger, quando propõe a mecânica quântica, ele diz que para descrever cada elétron nós temos um conjunto de 4 números quânticos. Já vimos alguns. Então aqui é apenas a definição. Já mostramos alguma coisa. O número quântico principal ele está associado à energia do elétron e indica qual que é o nível, qual que é a camada que ele está. Então quanto maior o número da camada, maior o valor de N. E quanto mais distante do núcleo está, maior a quantidade de energia que esse elétron tem. Então o número quântico principal ele vai ter só valores inteiros, porque ele é o número da camada. Normalmente nós temos aí valores a partir de 1 a 7, porém as camadas eletrônicas são infinitas. Então normalmente nós temos as 7 camadas, até 7 camadas. Mas o átomo pode ter mais camadas eletrônicas sim. O número quântico secundário, também chamado de azimutal, como ele está relacionado com o subnível de energia, ele vai me dar uma ideia da nuvem eletrônica, ou seja, da forma do orbital, onde existe a probabilidade maior de encontrar o elétron. Por exemplo, quando nós temos o subnível S, a nuvem eletrônica tem a forma de uma esfera. Quando nós temos o subnível P, nós temos os halteres. Todos os números quânticos eles têm uma relação entre si. Por quê? Porque eles descrevem a mesma partícula. Então, para calcular, para gerar o valor do azimutal, do número quântico secundário, ele é dependente do N, do principal. Ele começa com o valor 0 para o subnível S e vai até N-1, que é para o subnível F. Então nós temos de 0 até N-1, 0, 1, 2 e 3. Então subnível S, P, D e F. Número quântico magnético, representado por M, ele vai indicar qual orbital que o elétron está, uma vez que cada subnível é composto por vários orbitais. Apenas o S tem um orbital apenas. Então veja o subnível P. Cabem 6 elétrons. Eles podem estar no primeiro orbital, no orbital do meio ou no último orbital. Então estando no primeiro orbital ele recebe o valor de -1, no orbital do meio vale 0 e no último orbital vale 2. E os valores então de M estão relacionados ao azimutal, variando de -L até mais L. Para o subnível P, L vale 1. Ele vai de -1, passa pelo 0 e vai até o +1. Então o subnível F ele varia de -L a mais L. Então, como o L para o F vale 3, ele vai de -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Então o número quântico principal, o azimutal e o magnético, sempre valores inteiros. E o quarto é chamado de número quântico spin. Ele vai me dar o sentido da rotação do elétron ao redor do seu próprio eixo. Como existem apenas 2 sentidos possíveis, nós temos aqui 2 elétrons no orbital. Eles chamaram de meio, de menos meio e mais meio, indicando a probabilidade de 50% de ela estar girando num sentido ou no outro. Então, lembrando que por causa da repulsão, eles giram em sentidos contrários, para diminuir a repulsão e aumentar a estabilidade. Bom, então, de forma bem sucinta e geral, esse é o nosso modelo atual. Quais são as informações mais importantes? Lembrando que o estudo do modelo atual ele pertence a um ramo da química chamado de química quântica. É uma área que era ensinada no primeiro colegial. Nós fazíamos esses cálculos aqui de números quânticos, determinar quanto vale o S, quanto vale o M, quanto vale o spin, o N, os elétrons. Isso foi abolido já há alguns anos do currículo. O que nós temos que ficar?
tem que permanecer de conhecimento dessa parte, que o modelo quântico atual ele é probabilístico, então nós não mais temos a determinação das coisas, nós trabalhamos com probabilidade, com chance de ocorrer, e a mecânica clássica foi abolida a partir de Bohr. Nós temos uma mecânica nova, cujas regras são utilizadas para o átomo. Então, para nós, fica o quê? Modelo probabilístico, e agora nós não temos mais os lugares onde os elétrons estão de forma determinística, de forma exata. Nós temos probabilidade. E essa probabilidade forma os orbitais atômicos. Então, os locais onde é mais provável ter uma chance maior de encontrar o elétron.